Fala galera, tudo certo? Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Pronto, que coisa boa nos encontrarmos aqui novamente. Então, como eu sei que vocês estavam morrendo de saudade da aula de matemática, a gente vai trazer um assunto muito bacana hoje, tá certo? Eu tenho certeza que vocês já viram qualquer coisa de matemática misturando números e letras. E disseram assim, e agora? É esse e agora que a gente vai resolver hoje, tá certo? Então, o assunto de hoje é o seguinte. A gente vai trabalhar dentro do objeto de conhecimento, aqui, valor numérico de expressões algébricas. Expressões algébricas? Calma, relaxa o coração e vem comigo, vê só. O que é que vocês vão desenvolver com a aula de hoje? Isso, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas utilizando as propriedades das operações. Vocês já entenderam que essa matemática aqui vai utilizar as operações. Claro, não dá para fazer matemática sem. Só que a diferença é, além dos números, a gente vai trazer as letras para a matemática, tá certo? Então, expressões algébricas nada mais são do que expressões que apresentam números e letras. E como vocês já estão acostumados, todo início de aula tem aquela motivação, aquela frase para colocar o astral da gente lá para cima. Então, o que eu trouxe aqui hoje foi um cara que na TV, nos espetáculos dele, não dizia uma palavra. Charlie Chaplin. O cinema dele era o famoso cinema mudo, mas o quanto ele conseguia passar com suas expressões era de outro mundo. Então, a frase que eu trago hoje é para você que estava pensando que não ia conseguir. Não desista, tá certo? O que ele traz aqui é o seguinte, a persistência é o caminho do êxito. Significa, em outras palavras, traduzindo, não desista, persista, insista. Deu errado hoje, vai dar certo amanhã. Deu errado amanhã, vai dar certo depois. Beleza? Só não pode desistir. Passando para o que interessa, sem mais enrolações. Como é que o professor de matemática vai começar a aula com um título de expressões algébricas e coloca um dicionário na frente? E a pergunta está aqui. Para que serve um dicionário? Lembrando que o dicionário está aqui, English, está aqui nosso dicionáriozinho de inglês. Para quê? Quando você pega um dicionário de inglês, você quer fazer uma tradução. Você quer fazer a transformação de uma linguagem para outra. Você quer tirar ou do português para escrever em inglês, ou você quer transformar do inglês para o português, para entender aquilo ali. E o que é que isso tem a ver com matemática? A parte algébrica da matemática. As expressões algébricas são justamente isso, uma forma de traduzir. Só que a linguagem é sair do contexto textual, da frasezinha, como se fosse assim, do português, para a linguagem matemática, formada por números e letras. Quando a gente consegue fazer essa transformação, as expressões algébricas vêm de forma natural, simples e fácil. Professor, eu quero ver na prática. Ótimo, seu pedido é uma ordem. Antes disso, tem aqui. Tira o print disso, certo? Vou até ficar aqui. Olha o Jefinho aí, no cantinho, tá aí com uma moralzinha. Eu juro que ele não parece comigo assim, tá certo? E olha o que ele traz pra gente, As expressões algébricas são aquelas expressões matemáticas que possuem números e letras, como eu já tinha falado para vocês. Também conhecidas como variáveis. Pronto. O conceito de variável é justamente a letrinha. E essa letrinha
é um número desconhecido. E como o valor dessa letra pode alternar, por isso que a letra recebe a nomenclatura de variável, tá certo? Então, ó, utilizamos as letras para representar valores desconhecidos, assim como eu acabei de falar para vocês, ou até mesmo para analisar o comportamento da expressão de acordo com o valor dessa variável. Professor, eu quero prática. Vamos lá. Vamos ver tudo isso aí na prática. Ó, primeiro aqui, a gente tem um desafiozinho aqui. A gente vai ter uma brincadeira para fazer. Olha a lixeirinha, tá aqui, ó. E nossa obrigação vai ser pegar algumas dessas expressões aqui e dizer qual delas vai para a lixeira. Qual é a condição, professor, para jogar na lixeira? Vamos lá. Ó, as sentenças matemáticas que apresentam uma variável ou incógnita são denominadas sentenças abertas. Traduzindo, sentença que apresentar letra vai trazer o contexto, vai trazer a nomenclatura de sentença aberta. Por que aberta? Porque o valor dela não é definido, não é exato. Então, o valor está aberto, certo? Enquanto que as sentenças que não apresentam variáveis são denominadas sentenças fechadas. Professor, traduza, fale minha língua. Falo sim. Vamos lá. Sentença que apresenta letra possui várias possibilidades. Então, sentença aberta a outras respostas, tá certo? Sentença que não possui letra, que só possui número, que tem um valor exato, não tem outra opção, sentença fechada, porque aquilo está certo, batido. Então, ó, a pergunta aqui é o seguinte: quais das sentenças abaixo devemos jogar? Primeira coisa, a gente só vai jogar no lixo, na lixeirinha aqui, as sentenças que forem fechadas. As abertas a gente guarda porque é isso que a gente quer. Sentença laranja aqui, ó. 2x mais 1 igual a 7. Tem letra? Tem. Tem variável? Tem. Então a sentença é aberta. Próximo, cardzinho verde aqui, ó. 2 mais 1 igual a 3. Tem outra opção de resposta? Não, tá certinho. 2 mais 1 é 3, batido. Então é uma sentença fechada. Sentença fechada a gente quer ou joga no lixo? Boa, muito bem. Sentença fechada joga na lixeira. Já sabe que verdinho foi pro lixo. Amarelo aqui, ó, cardzinho amarelo. Y mais 10 igual a 1. Tem letra? Tem. Tem valorzinho exato para tudo? Não. Então sentença aberta. Fechado? E para a gente encerrar, nossa sentença roxinha aqui tem 4 mais 10 igual a 14. Valor exato, batido, sentença fechada, lixeirinho. Tá certo? Então, ó, sentença verde e sentença roxa para lixeira, porque o que a gente quer é expressão com letra. São as expressões algébricas. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, eu trouxe 3 modelos de expressões, tá certo? Que possuem características diferentes, mas todas elas possuem números e letras. Então, se tem números e letras, expressões algébricas. Agora, dependendo do formato das expressões algébricas, a gente pode classificar ela de 3 tipos aqui, ó. 2x mais 23. Os valores todos inteiros, tudo certinho, numa linha só, somente os coeficientes, assim como essa daqui, 34YZ. Então, nesse formato aqui, as expressões são classificadas como inteiras. Expressões algébricas inteiras, certo? Coluninha aqui. Na minha segunda coluna, você já percebeu que continua tendo números e letras, ou seja, continua expressões algébricas. Porém, agora, vejam que as expressões estão no formato de fração. Tem valores em cima e embaixo, numerador e denominador.
Por isso, o conceito de expressões algébricas fracionárias. Beleza? E por último, o terceiro tipo, que são as expressões irracionais. O que são irracionais? São aquelas expressões que não têm um valor exato definido, tá certo? Que se a gente for resolver, vai dar um número quebrado e infinito, um número irracional, tá certo? Então, ó, tem ela aqui em dois formatos. Geralmente isso está bem atrelado às raízes, não sempre, mas é um forte indício. Beleza? Então, ó, a gente vai fazer agora alguns exemplos, porque não vai adiantar a gente ficar só falando da teoria. E o que a gente vai fazer é justamente o que o dicionário faz, aquele dicionário lá do início da aula. Beleza? Como assim, professor? Olhem para essa telinha aqui e vejam que não aparece número algum, a não ser o indicativo da questão 01. Se a gente for analisar, às vezes nem parece uma questão de matemática, porque só tem texto. E o segredo é justamente esse. A gente fazer com que cada letrinha dessa, cada frase que está aí, letra A, B, C, a gente vai montar um código matemático para representar isso daí, tá certo? Como assim, professor? Vamos lá. Represente as expressões algébricas usando apenas símbolos matemáticos. Esse é nosso desafio, tá certo? E a gente vai vencer, porque a gente não desiste. Lembra da frase do início? Persista. Então, ó, letra A tem a seguinte frase, ó. A terça parte de um número A. Pronto. É aquele momento em que você olha assim, um número A. O que é um número A? Já que a gente está acostumado a usar A como letra. É uma letra? Sim. Mas ela representa um número que a gente ainda não conhece. Certo? Então, ó, vou colocar aqui nossa letrinha A. Que para nossa situação aqui, essa letra A representa um número. Que número é esse? Ainda não sei, certo? Faz de conta que tem um número ali, mas a gente não sabe. Então, A. E o que é que eu quero de A? Tá dizendo aí na primeira letrinha ali, ó, letra A, tá assim, a terça parte. E agora? Lembra? Parte. A palavrinha parte, se você quer a parte de alguma coisa, você não quer ela inteira, você quer ela dividida. Então, opa, já sei que meu A vai ser dividido por alguma coisa. Então, ó, joga aqui para o formato da minha fração, porque a gente sabe que toda fração é uma divisão. Então, A dividido por quanto? 3. Ah, professor, por que 3? Volta aí e vê a questão, que a questão é a terça parte. Então, eu quero a parte, só que eu quero dividido por 3. Pronto. Vem cá comigo aqui, vê a diferença. Olha para cá e daqui a pouco olha para o quadro comigo. A letra A tem a seguinte frase. A terça parte de um número A. Olha o que essa frase escrita virou. A sobre 3. A terça parte de A. Tá certo? Então, essa é a ideia. É fazer a tradução, a transformação de uma frase escrita para uma representação matemática. Beleza? Então, vamos fechar aqui nossa questãozinha, tá certo? Letra B. A soma do dobro de um número x com 5. Vou somar. Óbvio, tá aqui, soma. Então, eu já vou jogar aqui meu sinalzinho de mais. Se eu vou somar, eu não tenho como fazer uma soma com um termo só. Então, eu já sei que eu tenho mais de um. Vou somar quem mais quem? Volta para o texto, ó. A soma do dobro do número x. Sim, o número agora é x. Então, eu já venho aqui, coloco x. Só que eu não quero só o x normal, eu quero o dobro. O dobro de alguma coisa
é essa coisa vezes 2. Então, ó, em vez de colocar somente um x, eu vou colocar aqui 2x. Ah, professor, eu não sei quanto vale x ainda. A gente ainda não sabe. E é por isso que ele está aí. Porque a gente trabalha com letra quando tem um valor ainda desconhecido. Tá certo? Então, ó, a soma do dobro de x com quem? Com 5. Pronto. 2x mais 5. Transformei minha frase aqui, numa sentença matemática. De novo, regra do dicionário, tradução do texto para a sentença. Do português para a matemática, digamos assim. Tá certo? Então, ó, letra C. O quadrado do número x. Aí eu venho aqui, boto x. O quadrado, eu vou desenhar um quadradinho nele, Não, pelo amor de Deus, não. Porque a gente sabe que quadrado é o quê? Quadrado é a expressão usada para o expoente 2. Então, ó, fechou. Letra C está acabada. Vejam o quanto é simples e às vezes a gente se assusta com besteira. Então, ó, letra D. A soma de um número x com a sua raiz quadrada. Pega a mesma ideia, soma. Já bota o sinal de mais. Certo? A soma de quem? Do número x mais quem? Mais a sua raiz quadrada. Então, ó, raiz quadrada de quem? Do próprio x. E fechou. Letra E. Pessoal, vou mostrar aqui a vocês a importância das palavras na matemática, tá certo? Quando a gente fala soma, de cara, é muito intuitivo, vir rápido na mente que é para somar. Óbvio, tá falando, tá mandando somar, sinalzinho de mais. Só que quando vem aqui na letra E e eu vejo a palavra diferença, é para fazer o quê? Anota a dica, certo? Tá estudando, anota no caderno isso aí. Diferença é o resultado de uma subtração. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você lê no contexto matemático a palavra diferença, você já sabe que é uma subtração. Então, já vou jogar aqui meu sinalzinho de menos, tá certo? Quem menos quem? Ó, a diferença entre o quadrado e o quádruplo do número x. A gente já viu que o quadrado de x, como na letra C a gente fez, é x ao quadrado. Menos o quádruplo. O que é o quádruplo de alguma coisa? É essa coisa vezes 4. Então, ó, menos 4x. Transformei. E para finalizar a questão, a nossa letra F. Que tem assim, ó, de novo, o poder das palavras na matemática. O produto do inteiro n e seu sucessor. Calma, vamos por partes. Primeiro, produto. Produto é o resultado da multiplicação. Então, quando aparecer a palavrinha produto, já sabe que é multiplicação. Vou colocar aqui o pontinho, certo? Da multiplicação. Vou multiplicar quem? O inteiro n vezes o seu sucessor. O que é sucessor? É aquele que vem depois. Exemplo, sucessor de 5, 6, que é o que vem depois, é mais 1. Sucessor de 6, 7, porque é 6 mais 1. Sucessor de 7, 8, porque é 7 mais 1. Por que eu estou falando isso, professor? Por quê? Porque ó, quem é o sucessor de n? É n mais 1. Todo sucessor é o próprio termo mais 1. Então, ó, jogou para cá, n mais 1. Produto do próprio n vezes o seu sucessor, que é n mais 1. E assim a gente fechou a questão. Então, ó, olha o que tinha de texto aqui e olha o que virou.
a nossa transformação, a nossa tradução matemática aqui, tá certo? Então, vamos para o nosso último exemplo da aula, tá certo? Então, vê só, pessoal, a gente vai dar continuidade e fazer nosso encerramento com essa questão 2, certo? Então, tem aqui o seguinte, na figura, indicamos as medidas do campo em metros, ou seja, mesmo que não tenha um valor exato, mas os valores aqui representados estão em metros. E o que é que a gente tem? Vamos lá, por partes. A largura aqui do campo está representada pela letra X. Ó, largura do lado esquerdo aqui, ó, X, então do lado direito também, X. E o comprimento do campo aqui está com X mais 42, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, até porque é o mesmo valor. Letra A pergunta o seguinte para a gente. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro? De maneira simples, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, certo? Que vai determinar o contorno da figura. Traduzindo, perímetro é a medida do contorno da figura que a gente calcula somando os lados. Então, ó, se a gente viu que nosso campo aqui tem 4 lados, vamos somar eles aqui. Ó, as duas larguras a gente viu que é x e x, tá ali, lado esquerdo e lado direito. Então, ó, x mais x mais. Quem são os comprimentos? Quem é o comprimento de cima? Ó, x mais 42. Mais, quem é o comprimento de baixo? Também x mais 42, certo? Uma coisa que facilita para a gente aqui é que, como são apenas sinais de mais, a gente pode eliminar os parênteses de forma direta. Então, ó, quantos x aqui eu tenho para somar? Eu posso somar a diferença aqui, pessoal. O segredo aqui é você somar os termos semelhantes. E o que são isso? O que são esses termos semelhantes? São aqueles que têm letra e a mesma letra e aqueles que não têm. Então, separando aqui, eu tenho aqui, ó, x, x, x e x. 1x mais 1x, 2x mais 1x, 3x mais 1x, 4x, certo? Mais, quem são os números que eu tenho aqui? 42 e 42. 42 mais 42, 84. Um detalhezinho aqui, super importante, é que eu não posso somar esses dois valores. Por quê? Um está acompanhado da variável x e o outro não. Dessa forma, eu não tenho termos semelhantes, então eu não posso somar esses dois valores. Tá certo? Galera, de forma simples, direta, é isso. A letra B vai ficar como desafio para vocês. O que eu tenho para dizer aqui a vocês é o seguinte, só um segredinho, que entre um número e uma letra tem um sinalzinho de vezes, tá certo? Sempre vai acontecer. E a letra B está dizendo que o valorzinho de x é 68. Substitui ali, quebra essa bronca aí pro professor, tá certo? Que eu sei que vocês são desenrolados. Então, ó, galera, por hoje é isso. Até a próxima aula e um abraço. Tchau, tchau.